Muito bem, bom dia, meus alunos, minhas alunas da administração, primeiro ano, né? Turmas 1 e 2. Sejam todos muito bem-vindos à aula, né? Essa aula do dia 16 de fevereiro. O mês, o tempo está passando rápido, né? Janeiro já foi embora, fevereiro já passou da metade, né? Esse mês são só 28 dias, né? Então, nós já passamos da metade de fevereiro. Aí já vem um período da recuperação, nós vamos falar sobre isso, né? Então, o tempo está passando bem rápido, tá? Mas o que eu quero já de imediato falar com vocês é o seguinte. Essa terceira etapa, hoje nós estamos iniciando a terceira etapa. E vai ser, gente, muito tranquila, tá? É claro, todos vocês terão que estudar os materiais, mas vai ser uma etapa muito tranquila. Tanto é que falta para nós dois assuntos que, na verdade, são dois assuntos, temas que são intimamente ligados. Na verdade, em qualquer livro de química, esses dois assuntos que a gente vai estudar na terceira etapa, esses dois assuntos, eles são, um é continuação do outro. Então, na verdade, é um capítulo só. O que eu fiz? Eu separei na terceira etapa, meramente por caráter, apenas por uma iniciativa didática, para que a gente possa fazer duas avaliações. Tá? Mas são dois assuntos, na verdade, que constituem um tema só. Eu separei só para questão de avaliação. Vamos direto, vou mostrar lá. Vamos direto lá na minha tela. Tá? E se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Alguma observação, fique à vontade. Tá? Então, agora, na terceira etapa, né, do nosso ensino remoto, nós ainda estamos no ano letivo 2021, tá? Que encerra agora no final de abril, né? No final de abril. Nessa terceira etapa, como eu disse agora há pouco, de fevereiro a abril de 2022, né? E no comecinho de maio vai ter aquele exame final, né? Aquela chamada recuperação final, né? Mas na terceira etapa, nós vamos abordar esses dois temas aqui, ó. Nós vamos abordar as reações químicas, tá? E vamos abordar também o balanceamento de equações químicas. Então, primeiro, começando na aula de hoje, o que são reações químicas, e a partir daqui 2 semanas, hoje também já vou falar alguma coisa, já vou adiantar alguma coisa, né? Já vou falar também sobre balanceamento de equações químicas. Na verdade, esses dois assuntos é aquilo que eu falei agora há pouco, né? Na verdade, esses dois assuntos são um tema só, um é a continuação do outro, né? Por que eu separei assim? Eu separei assim, repetindo, né, o que eu já falei, eu separei assim, meramente por questões didáticas. Nós vamos fazer duas avaliações, dois questionários, tá? Um do capítulo 6, um sobre reações químicas e outro sobre balanceamento, ok? Mas, tanto é que essa apostila aqui, essa apostila já está lá na sala do Moodle, tanto no capítulo 6, lá tem o bloco do capítulo 6 e tem o bloco do capítulo 7. Tanto no bloco do 6 e quanto no do 7, a apostila é uma só. Tá? Eu coloquei os dois capítulos numa mesma apostila. Pelo motivo que eu já falei, né? São dois assuntos intimamente ligados. Um é a continuação do outro. Ok? São as chamadas reações químicas e
balanceamento de equações. Só que antes da gente começar, vamos lá no cronograma. Tem algumas questões que é importante a gente falar hoje. Alguns pontos aqui importantes. O cronograma também já está lá, viu, gente? O cronograma também já está lá no capítulo 6 e no capítulo 7 da sala do Moodle. Esse cronograma é o da terceira etapa. E aqui também eu coloco as datas. Crono é tempo, né? É data. Então, aqui eu também coloco as datas do exame final. Porque, eu vou falar mais à frente aqui, daqui a pouco, né? Na terceira etapa, nessa etapa aqui, ó, né? Na terceira etapa, não tem recuperação, tá? Vocês sabem disso, né? Lá no regulamento de ensino do IFMG, a gente só tem recuperação parcial da primeira etapa e da segunda. Não existe recuperação da terceira etapa. O que existe no final, o que existe é um exame final, que engloba as 3 etapas, né? Então, a terceira etapa não tem recuperação, tá, gente? Para quem não sabe disso, ou para quem não se lembra, é bom ficar atento, tá? Não tem recuperação da terceira etapa. E começou, na verdade, né, a terceira etapa começou, na verdade, no dia 14 e vai até comecinho de maio, final de abril, comecinho de maio, ok? Então, hoje a gente está começando, a terceira etapa, o capítulo 6, hoje nós vamos abordar o capítulo 6, tá? Não só hoje, as próximas 3 aulas, as próximas 3 semanas, né? Então, hoje a gente vai fazer a conceituação básica do que é uma reação química, como que a gente representa uma reação química, né? E se der tempo, eu coloquei aqui na aula de hoje, no dia 16, se der tempo, a gente vai falar também da classificação. Se não, a gente joga a classificação para a próxima semana, sem problema, tá? Hoje eu quero fundamentar com vocês o conceito de reações químicas e o que são equações químicas, tá? Então, hoje nós vamos focar bastante nisso e, se der tempo, a gente vai fazer a classificação das reações. Se não der, essa parte de classificação a gente transfere lá para o dia 23, é tranquilo, tá? E aí, lá no dia 23, a gente também vai trabalhar com uma classificação bem específica, que são os tipos de reações. São aqueles principais tipos de reações. E aqui dentro dos tipos de reações, existe um tipo de reação que é aquele mais importante para nós, que são as reações de combustão, são as reações de queima. Por quê? As reações de combustão são aquele tipo mais importante para nós, para o ser humano, para a civilização, porque são aquelas reações, as de combustão, né? São aquelas reações que produzem energia para nós. São aquelas que fornecem energia para a humanidade, né? Um exemplo clássico de combustível, de reação de combustão, a gasolina queimando no motor de um carro, o óleo diesel queimando no motor de um caminhão, de uma locomotiva. Não, daqui a pouco a gente vai voltar a falar nisso, tá? Então, nós vamos tratar aqui de tipos de reações, mas tem um tipo especialmente, né, volto a repetir, que a gente vai trabalhar bastante com eles, que são as reações de
combustão. São reações muito importantes para nós, seres humanos, né? E também para a vida em geral. A vida em geral, né? Tá? Muito bem. Agora, o que eu quero chamar a atenção, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu quero chamar a atenção agora para o seguinte. Inserido no cronograma da terceira etapa, isso está esse período aqui, gente, agora eu vou falar da recuperação da segunda etapa. A segunda etapa já acabou, vocês ainda estão fazendo o questionário do capítulo 5, né, da funções químicas, mas logo depois que vocês terminarem o questionário do capítulo 5, já vai iniciar o período de recuperação, olha lá, de recuperação da segunda etapa. E o período de recuperação da segunda etapa é esse que está estabelecido, não fui eu que defini não, tá, gente? Foi estabelecido lá no calendário acadêmico nosso, aprovado no conselho, né? Nós temos um conselho acadêmico, né? Então, quem aprova o calendário nosso, o calendário letivo, é o conselho acadêmico, tá? E lá está bem claro que o período de recuperação da segunda etapa, é 28 de fevereiro a 12 de março. Então, nesse período, não haverá aula síncrona, não haverá aula online de química, tá? Só química, as outras matérias eu não sei. Vocês têm lá matemática financeira, eu não sei se é no primeiro ano ou no segundo, mas vocês têm matemática, física, biologia, né? Outras matérias técnicas, matérias do ensino médio. Então, o que os outros professores adotam nesse período, eu não sei. Aí nem me interessa saber, né? Eu estou falando da química. Na química, nesse período aqui, de 28 de fevereiro a 12 de março, não haverá aula síncrona, não haverá aula online. Gente, primeiro que esse procedimento, ele já é adotado quando as aulas são presenciais. Isso sempre foi adotado assim. Então até 2019, quando tinha lá o período da recuperação, geralmente era 10 dias, né? Quando tinha lá o período de recuperação, não tinha aula, só tinha recuperação. Mas qual é o motivo disso? É para dar condições para aqueles alunos, tá, que pegaram recuperação. Qual é o aluno que pode fazer recuperação? É aquele que não alcançou 60% dos pontos. Então, como a segunda etapa, os 60% dos pontos era 21 pontos, quem tirou de 21 na segunda etapa, quem fez 21 para cima, não faz recuperação. Tá? Agora, quem tirou de 20,9 para baixo, tá? Pode fazer, se ele quiser fazer, eu acho que deve fazer, né? A prova por isso chama recuperação, para recuperar os pontos. Tá? Então, por que não tem aula de química? Química, porque é uma maneira que eu penso, e era como era feito, sempre foi feito, até 2019, até antes da pandemia. É para dar condição aos alunos em recuperação, para dar condições a eles de estudar para a recuperação e fazer com tranquilidade aquela prova de recuperação. Então, concluindo, para dar condição para esse pessoal da recuperação estudar e fazer com calma, química teórica, tá? Mas no laboratório, as atividades são todas assíncronas, né? Mas a química não tem aula nesse período aqui, não terá aula online. Ok, gente? Tá? E aí, a gente retoma
lá no dia 16. A gente retoma lá. Esse dia 16 aqui vai ser o dia que eu vou falar sobre as reações de combustão. Nós vamos tratar aqui, né, sobre as reações de combustão. Sobre as reações de combustão. Tá? Vai ser uma aula específica para reações de combustão. Essa aula aí vamos falar de efeito estufa, vamos falar de combustíveis fósseis, nós vamos falar de combustíveis nessa aula ali, tá? Do dia 16. Nós vamos falar de combustíveis renováveis, vamos falar de um monte de coisa aí, tá? Muito bem, esse dia 12 aqui é um sábado, é atividade assíncrona, é um sábado. Agora, aqueles alunos que não estiverem em recuperação, aproveitem esse período para assistir os vídeos que estão lá no Moodle, daqueles professores, os caras são fera, né? Aqueles caras são fera e tal. Aproveite para assistir os vídeos desse pessoal, fazer a leitura da apostila, fazer a leitura do livro do Feltri. Quem não baixou ainda, eu recomendo baixar o livro do Química, volume 1, o autor chama Ricardo Feltri. Tá? É muito fácil baixar esse livro. Olha ele aqui, ó. Tá? O livro do Feltri é super interessante. A leitura dele faça uma leitura dele de uma maneira descompromissada, porque ele é muito detalhado. Ele é interessantíssimo. Então, aproveitem aqueles que tiverem alguma folga nesse período aqui, ó, de 28 de fevereiro a 2 de março, aproveitem para fazer uma leitura do Feltri, a leitura da apostila. Aproveitem para ler a apostila, tá? Ok, gente? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá para a nossa apostila. E hoje, então, a gente vai falar sobre reações químicas. Balanceamento fica para... Hoje eu já vou falar alguma coisa de balanceamento, né? Mas, como vocês viram, eu coloquei lá no capítulo 7, lá na frente, né? Alguma coisa eu vou adiantar hoje para vocês, é claro, né? Bom, vocês vão se lembrar que lá no começo do nosso primeiro ano, a gente estudou lá os chamados fenômenos da matéria. O que são os fenômenos da matéria? São as transformações da matéria. Gente, a matéria, tal como a gente conhece, né? Ela se transforma o tempo todo. Ela está em constante transformação. Algumas se transformam mais rapidamente, outras mais lentamente, mas toda o planeta Terra, toda a matéria está em constante transformação. Tá? E nós vimos lá no primeiro capítulo, aquele capítulo lá chamado Introdução ao Estudo da Química, que existem basicamente dois tipos de transformação da matéria. Qual que é o primeiro? Primeiro tipo de... Vamos recordar isso. Qual que é o primeiro tipo de transformação da matéria? Bom, se a gente pegar um bloco de gelo, de água sólida, gelo, todo mundo sabe, né? É água sólida. Se a gente pega um bloco de água sólida e você tira lá do freezer, pega um bloco lá, um pedaço de gelo e coloca ao ar livre lá, coloca lá não, põe lá numa bandeja lá, no recipiente e deixa lá na varanda lá da casa, lá do quintal. Você vai ver que com o tempo a energia solar, né, a temperatura ambiente, a energia solar, começa a transformar aquele gelo, aquela água sólida, em água líquida. A água começa a se transformar, passar de sólido para líquido,
ok? Essa transformação, lá no primeiro capítulo, a gente chamou de fenômeno físico. Por quê? Porque somente o estado físico da matéria, ou seja, sólido, se transformou para líquido. A matéria em si, o material em si, o tipo de material em si, continuou o mesmo. Era água sólida, gelo, que, com o aumento da temperatura, se transformou, fundiu, chama fusão, né? Se transformou em água líquida. Mas a substância água, H2O, continuou a mesma. Então, não houve transformação da natureza íntima da matéria. Ou seja, a água, H2O, continuou sendo H2O. Quando passa de sólido para líquido. E mais ainda, se aquela água líquida lá continuar lá por mais algum tempo, ela vai evaporar. Ela vai evaporar, vai se transformar em vapor. Então, da mesma forma que aquela água sólida passou para a água líquida, fenômeno físico, a matéria continua a mesma, da mesma forma, a água líquida, quando passa para a água vapor, ela evapora, né? Também a natureza da matéria continua a mesma, é H2O. O que mudou foi apenas o estado físico. Então, esse tipo de transformação é chamado de fenômeno físico. Ok? Bom, mas isso para nós sempre foi uma breve recordação, uma breve revisão de fenômeno físico. Porque para nós, a partir de agora, o que interessa são os fenômenos químicos. São os fenômenos químicos. Qual que é a diferença do fenômeno químico para o fenômeno físico? No fenômeno químico, ocorre uma mudança da natureza das substâncias. No fenômeno químico, as substâncias que vão reagir entre si, elas vão ser transformadas em outras substâncias. Em outras substâncias, tá? Então, diferentemente dos fenômenos físicos, que a substância permanece a mesma, água sólida, água líquida, água vapor, na reação, já estou falando aqui, ó, no fenômeno químico, que a gente vai passar a chamar de reação química, as substâncias iniciais da transformação, elas se transformam, elas se modificam e dão origem a outras substâncias. Então, as substâncias finais são diferentes das substâncias iniciais. Isso é que é uma reação química. Quer ver? Antes de continuar aqui na apostila, na apostila, vamos lá no livro do Feltrin, quer ver? O Feltrin, ele faz alguns comentários aqui muito interessantes, bastante interessantes. Vamos lá. Quer ver? Ele, nessa introdução aqui ao capítulo Reações Químicas, no livro está lá como capítulo 10, né? Ele faz alguns comentários. Então ele fala lá, a gente estudou matéria e transformações, não é isso? Ok, acabamos de falar isso, né? Fenômeno físico, fenômeno químico. Mas, olha o que ele fala, os fenômenos químicos, olha que interessante, ó. Nos fenômenos químicos, que a gente vai passar, então, eu já não vou falar mais fenômeno químico, não, tá? Vou chamar só de reação química. Nas reações químicas, ocorre a produção de novas substâncias. Ocorre a produção, aqui, ó, de novos materiais. Então, essa que é a diferença básica de reação química para fenômeno físico. Tá? Na reação química,
sempre vão surgir novos materiais, novas substâncias. Nós vamos dar nome para elas daqui a pouquinho, tá? E veja, olha só que interessante, ó. O que ele fala aqui, ó? Muitas vezes, ocorre também a produção de quê? A produção de energia. Graças a Deus, né, gente? Tá? Principalmente nas reações de combustão. Essas que a gente utiliza para obter energia. Gasolina queimando, óleo diesel, carvão, gás natural. São as chamadas reações de combustão. Tá? Gasolina. Nós mesmos... lá, as reações de combustão são usadas para movimentar máquinas, veículos. E nós, seres humanos, nós somos movidos também a combustão. Vocês sabem disso, né? Quando a gente ingere o alimento, principalmente os carboidratos, eu acho que vocês já estudaram isso lá na biologia, hein? Já devem ter estudado isso lá na biologia. Quando a gente ingere os carboidratos, eles são metabolizados, e esse metabolismo dos carboidratos gera energia para nós. Então, nós somos um grande reator químico, um ser humano, uma pessoa, é um reator químico o tempo todo. Você come, você ingere os reagentes, né, as substâncias que vão reagir, os carboidratos, né, e eles vão produzir lá nas células, em reação com gás oxigênio, eles vão produzir energia para nós. Produz gás carbônico também, não produz gás carbônico? A gente não solta gás carbônico, a gente não, na respiração nossa, a gente não devolve gás carbônico para a atmosfera. Nós somos um reator químico. Não, são várias reações químicas que ocorrem no nosso organismo. Essa é a mais importante, que ela nos mantém aquecidos, né? Produz o metabolismo dos carboidratos no nosso corpo, produz energia, né? Para nos manter vivos, né? Para nos manter aquecidos, ok? Por isso que quando as pessoas comem muita comida, além daquela necessidade energética, as pessoas costumam engordar, né? Por isso que a gente fala que tem alimentos que são muito calóricos, que é, né? Pão, biscoito, azeite, né? Ok? Então, estão vendo que esse tema, esse assunto, reações químicas, está muito mais intimamente relacionado com o nosso dia a dia do que a gente imagina, o tempo todo. Eu estava falando de alimento, quando a própria digestão dos alimentos, né, é uma reação química, são várias, na verdade, né? Então, quando você pega um alimento, mastiga, aí você tritura na boca, tá? Então, uma função ali, né? Você mistura os alimentos com as enzimas, né? As enzimas. Aquilo vai lá para o trato digestivo, estômago, não sei o quê, duodeno, intestino delgado, aqueles negócios lá, né? Tá? A própria digestão dos alimentos é um exemplo claro de reações químicas. Ok, gente? Então, digestão de alimentos não é um fenômeno físico, é um fenômeno químico. É claro que a gente come é diferente do que sai, né? Né, gente? Concorda comigo? Entenderam? Então, reações químicas essa ideia de reações está intimamente ligada com o que acontece no nosso dia a dia. Aqui ele fala aqui, ó. Olha aqui que interessante, ó. O próprio ato de comer aqui, tá aqui, ó. Olha lá. Ele fala aqui, ó. O próprio ato de comer dá início a uma série de reações que ocorrem no nosso organismo. Essa figura que ele pôs aqui em cima também, ó, o ônibus espacial lá, né, lá da NASA, ele consegue se movimentar queimando hidrogênio, queimando um combustível. É uma reação de combustão do hidrogênio. Né? Ok? É um exemplo também de reação química. Muito bem, então,
O que é uma reação química? É um fenômeno químico. O que acontece na reação química? Vamos voltar lá na apostila, daqui a pouco a gente volta aqui. Vamos voltar lá na apostila. O que é uma reação química? Nas reações químicas, olha lá, nas reações químicas, as substâncias consumidas, aquelas chamadas substâncias iniciais, elas são consumidas, elas deixam de existir, tá? Essas substâncias que são consumidas, aquelas que reagem entre si, elas são chamadas de reagentes. Então, essas substâncias reagentes, que vão reagir entre si, elas formam novas substâncias. E essas novas substâncias formadas são denominadas produtos. Então, quais são os participantes da reação? Os participantes da reação são reagentes, que são as substâncias iniciais, aquelas que reagem entre si, e os produtos, que são as substâncias produzidas, que são as substâncias formadas, tá? São as substâncias finais. Ok, gente? Então, entendendo uma reação química, substâncias iniciais, que vão reagir entre si, substâncias finais, que vão ser formadas, que vão ser produzidas. Quer ver um exemplo aqui? Vamos pegar esse exemplo aqui de baixo. Vou pegar esse exemplo aqui de baixo. Então, reação química. Olha aqui. Reação química. Qual é a reação química? É a formação do carbonato de cálcio, que é essa substância aqui, ó. É essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Como que se vai se dar a formação do carbonato de cálcio? O carbonato de cálcio é um produto. Está escrito aqui, ó. A partir do gás carbônico, está aqui, ó, gás carbônico, e da cal viva, que é o hidróxido de cálcio. Ok? Então, qual é a reação? Formação do carbonato de cálcio a partir do gás carbônico e do hidróxido de cálcio. Aí, gente, surge uma outra questão. Como que a gente representa uma reação química no papel? Como é que a gente escreve graficamente? Como é que a gente mostra uma reação química? A representação de uma reação química, ela é feita aqui, ó, por meio da equação. Ah, uma palavra nova aí, ó. Então, quer dizer, então, que equação química não é a mesma coisa de reação? Não. Reação é o fenômeno que acontece. Equação, gente, equação é a maneira de representar a reação. Olha lá, está escrito aqui em cima na apostila, ó. A representação gráfica, aqui, ó, das reações químicas é feita por meio das equações químicas. Então, uma equação química nada mais é do que uma representação simbólica da reação química. Aí vem a seguinte pergunta: como é que é feita essa representação gráfica da reação química? Ou seja, como é que se escreve uma equação química? Uma equação química se escreve usando as fórmulas das substâncias. Foi por isso que a gente aprendeu a fazer fórmula. Tanto lá no capítulo Ligações Químicas, quanto nesse último agora, o capítulo 5, Funções Químicas. Nós aprendemos a fazer fórmula de óxidos, de hidróxidos, de ácidos,
de sais, lembram? De hidretos. Para que a gente aprendeu aquilo? Para a gente conseguir interpretar uma equação química. Uma equação química. Olha aqui embaixo esse exemplo, ó. Qual é a equação química dessa reação? Qual é a substância formada? A substância formada é o carbonato de cálcio. Está ele aqui, carbonato de cálcio. A partir de quem? A partir do gás carbônico. Então, esse é um reagente, ó. Esse é um reagente. Aí ele aqui, ó, gás carbônico. Qual é o outro reagente? É a cal. A cal é um nome comercial, né? É um nome comercial. Você compra cal lá na material de construção. Mas a fórmula dela é essa aqui, ó, hidróxido de cálcio. Então, gente, a equação química, ela representa as substâncias participantes por meio de suas fórmulas químicas. Olha lá em cima, ó, tá? Então, qual é a fórmula do gás carbônico? CO2. Qual é a fórmula da cal hidratada? Hidróxido de cálcio. Qual é a fórmula do carbonato de cálcio? CaCO3. E nessa reação aí, ocorre também a formação de quem? A formação de água. Essa é uma típica equação química, em que eu tenho a fórmula dos reagentes e as fórmulas dos reagentes e as fórmulas dos produtos. Estão vendo aí? Quer ver? Vamos reforçar essa ideia? Lá no livro do Feltri. Vamos lá no livro do Feltri. Aqui que bacana, ó. Aqui, o que o Feltri fez? Ele representou as moléculas por meio de bolas, de bolinhas. Isso é uma representação fantasia, tá? Fantasia. Tantas cores, tá? Quanto essas bolinhas aqui não correspondem à realidade, tá, gente? Isso aí é só para a gente enxergar o que está acontecendo. É uma representação só para a gente... É uma representação artística, é uma arte, né? Então, estão vendo aqui, ó, eu tenho essa molécula de hidrogênio, H2, ligação, aquele tracinho vermelho que eu pus ali é uma ligação covalente simples. Então, são duas moléculas de hidrogênio, olha lá, H2, tá vendo ele aqui, ó, H2, olha ele aqui, ó, H2, né? Tá? Reagindo, esse mais aqui, ó, reagindo com uma molécula de, ó, o oxigênio aqui, ó, com uma molécula de gás oxigênio. Não sei se vocês vão lembrar, lá das ligações químicas, aqui, ó, era uma ligação covalente dupla. Quando essa reação ocorre, essas ligações que eu mostrei ali, ó, covalente simples, covalente dupla, elas se rompem, elas quebram. Quebrou. Aí esses átomos que vocês estão vendo aqui, azulzinho, vermelhinho, eles vão se combinar de uma maneira diferente. É por isso que a reação química acontece. Tá? Eu estou falando agora do que acontece lá dentro da molécula, lá dentro. Tá? Dentro do íntimo da molécula. As ligações rompem, ó, quebrou aqui, tá? Aí esses átomos, HO, eles se combinam de uma maneira diferente. Aí aqui forma uma ligação simples, aqui outra simples. Uma simples, aqui outra simples. Lembra da molécula da água? Lá do capítulo ligações? Olha lá. H simples, O simples, H. Então, essa aqui é uma representação da reação de formação da água. A reação de formação da água. E qual que é a equação? Ela aqui embaixo, ó, deixa eu apagar isso aqui, ó. Qual que é a equação
representativa dessa reação? É essa equação aqui, ó. Vamos ler isso aqui no quimiquês? Vamos ler no quimiquês? Vocês vão aprender uma nova língua a partir de agora, né? Tem português, inglês, francês, russo, e tem também o quimiquês. No quimiquês, a gente vai ler assim, ó. 2 moléculas de hidrogênio. Ah lá, aqui em cima está aqui, ó. Aqui o quimiquês aqui, ó. 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio, produzindo, essa seta aqui, ó, indica que os reagentes estão do lado esquerdo, da equação, produzindo 2 moléculas de água. O produto aqui, no caso, é uma substância só, né? A água está do lado direito da equação. Então, vocês aprenderam agora, nós estamos começando a aprender agora o quimiquês. 2 moléculas de hidrogênio reagindo com 2 moléculas de oxigênio, não, mentira, com uma molécula de O2, produzindo 2 moléculas de água. Vira aí? Agora, por que essa representação, que o Feltri chama de representação simbólica? Por que simbólica? Porque os elementos químicos estão representados por meio de seus símbolos. Lembra lá da tabela periódica? O símbolo do hidrogênio é H. O símbolo do oxigênio é O. Além disso, as substâncias estão representadas pelas suas fórmulas, H2 e O2. Ok? Mas ainda resta uma pergunta. Por que essa representação é chamada equação química? Todo mundo sabe que a palavra equação lá da matemática, a palavra equação na matemática significa sinal de quê? Significa sinal de, a palavra equação, não significa sinal de igualdade? Concordam comigo, gente? Né? Tá? E aqui a gente não tem sinal de igualdade. Aqui a gente tem uma seta. Tá vendo a seta ali? Tá? Essa seta tem o mesmo significado. Na equação química, a seta tem o mesmo significado do sinal de igualdade. Vou mostrar por que agora. Mas também a seta indica para nós qual é o primeiro membro da equação, é o que está do lado esquerdo, e qual é o segundo membro da equação, é o que está do lado direito. Quer ver? Aqui embaixo tem, ó. Ela aqui, ó. Numa equação química, assim como na matemática, vamos lá na matemática, quer ver? Lá na matemática. Y, tá acabando, tá, gente? Tá acabando. É igual a... Opa, esse A aqui ficou feio. Vou apagar ele. Y igual a x mais b. Isso não é uma equação matemática? Eu tenho um primeiro membro, esse aqui, do lado esquerdo é o primeiro, o y é o primeiro membro, a x mais b é o segundo membro, não é verdade? Na equação química, também nós temos o primeiro membro, aqui, ó, o primeiro membro, e o segundo membro. O que a gente coloca no primeiro membro? A gente coloca as fórmulas das substâncias que vão reagir. Como é que são chamadas essas substâncias? São os reagentes. E no segundo membro, a gente coloca as fórmulas, no caso aqui é uma substância só, dos produtos, no caso ali é água, né? Tá? É só uma substância. Bom, e por que a gente pode chamar isso aqui, isso que está aqui, ó, por que a gente pode chamar isso de equação? Ou seja, por que a seta tem o mesmo significado do sinal de igualdade? Porque a lei de Lavoisier
Lembra daquela lei de Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se vocês observarem a equação ali, ou melhor, vamos voltar naquela de cima, vamos voltar nessa aqui. Se nós observarmos nessa representação aqui das bolinhas, quantas bolinhas de hidrogênio eu tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então tem 4 H. Beleza. Do lado esquerdo da equação, não tem? Tem 4H? Vamos lá do lado direito? Vou marcar aqui com um pontinho, ó. 1, 2, 3, 4H. Então, o número de hidrogênios do lado esquerdo, do primeiro membro, é igual ao número de hidrogênios do lado direito, segundo membro. Quer dizer, então, que a quantidade de átomos permanece a mesma? Permanece. O que muda são as ligações químicas, o que muda são as fórmulas das substâncias. Vamos pegar o oxigênio, vou marcar aqui. 1, 2. 1, 2. Então, tem 2 oxigênios. 2 átomos de oxigênio do lado. Esse aqui não é 0, não. Esse aqui é O, tá? Do lado esquerdo, primeiro membro, 2 átomos de oxigênio no segundo membro. Perceberam? Isso é a comprovação da lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? O número de átomos tem que ser igual dos dois lados da equação. Por isso que chama equação. Tá? E por isso que a gente faz o balanceamento. Por isso que a gente faz o balanceamento. Vamos voltar aqui embaixo aqui. Olha o balanceamento aqui, ó. 2, 1 não precisa escrever, tá? 2, olha lá. 2 aqui, ó. 2 aqui. 1 aqui. Como é que a gente lê no quimiquês? Já balanceada a equação? 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio, produzindo 2 moléculas de água. Por isso que é necessário fazer o balanceamento. A gente tem que fazer o balanceamento para obedecer à lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a quantidade de átomos do lado esquerdo, primeiro membro, obrigatoriamente tem que ser igual à quantidade de átomos do lado direito, segundo membro, né? Produtos. Ok, gente? Então, vocês viram que nós fizemos uma conceituação legal, bacana, do que vem a ser reações químicas. Aqui um outro exemplo, aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Tá? Aqui, essa aqui já está balanceada, quer ver? Um carbono, um cálcio, um átomo de cálcio, aqui, ó. Um átomo de cálcio. Um hidrogênio vezes 2 dá 2. 2 hidrogênio. 2 oxigênio. Aí aqui no hidróxido aqui eu tenho 2 vezes 1, 2 com 2 aqui, 4. 3 com mais 1, 4 oxigênios. Estão vendo aí? Um carbono. Olha lá, um carbono. Um cálcio. 2 hidrogênios. 2 oxigênios com mais 2 oxigênios dá 3, com mais 1, 4. Então, essa equação já está balanceada, né? Tá? Como é que a gente lê? Tá? Tá vendo ali, ó? Uma molécula de gás carbônico reage com uma de hidróxido, produzindo um de carbonato de cálcio e uma molécula de água. Perceberam?
Nós fizemos aqui a interpretação qualitativa. O que é qualitativo? Quais são as substâncias? Gás carbônico, hidróxido de cálcio, carbonato de cálcio e água. E quantitativa é o balanceamento. Então, uma equação química, você tem duas informações. A qualitativa, vamos lá no Feld. Qual é a informação qualitativa? Quais são as substâncias? Hidrogênio, oxigênio, H2O2, água. Qual é a quantitativa? Duas moléculas desse reagem com uma molécula de oxigênio, produzindo duas moléculas de água. Tá? Ok, gente? Agora, o balanceamento, para encerrar, o balanceamento, nós vamos falar no balanceamento só daqui, nós vamos fazer balanceamento só daqui 3 semanas, mais ou menos, tá? Ao longo dessas aulas eu vou fazendo, mas o capítulo 7, balanceamento, é só lá no final de março, início de abril. Ok, gente? Deixa eu voltar lá na minha tela. Voltando para a minha tela. Muito bem. Ficou claro para vocês esse conceito básico de reação química e de equação química? E na próxima aula nossa, a aula da próxima quarta-feira, a gente vai falar de classificação, tá? Classificação e dos tipos de reações químicas. Ok, gente? E depois, no retorno, lá em março, lá no dia 16 de março, uma coisa assim, a gente vai falar sobre reações de combustão. Ok, gente? Muito bem. Um abraço. Obrigado, Heloísa. Um abraço para você. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia para vocês. Não deixem de estudarem o material que está lá, o material de estudo, né? Assistir os vídeos que estão lá no capítulo 6 lá do Moodle, tá, gente? Um abraço, bom almoço, até a semana que vem.